Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Vamos acordar, né pessoal? Bem, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos abordar sobre os 5 níveis mestres da consciência. Tudo bem, Maria? Como está aí? Responde aí, Maria. Olá, Cris. Olá, todo mundo. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês e com um tema tão maravilhoso como esse, que dificilmente vai ser bem abordado em tão pouco tempo de programa, mas pelo menos vamos dar uma ideia para vocês sobre o que sejam esses 5 níveis de estado de consciência elevado para atingir um que eu chamo de nível mestre. Mas são 5 estágios. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Cris. Bem, pessoal, este programa tem a ver com um outro que fizemos recentemente, chamado de A Reconexão para a Integração. Então, recomendamos a compreensão desse programa anterior para evoluir mais completamente este tema complementar. Maria, esse será o nosso último programa de 2016 e o foco será o da visualização dos 5 níveis ou estágios pelos quais a nossa consciência passará, a partir de onde estamos agora, sendo mestres, mas mestres da limitação. Tem jeito de melhorar isso, Maria? Maria, por que o estudo de símbolos é importante para atingir a consciência unificada? Por que perdemos este entendimento? A ciência está nos reconectando? Sem dúvida, até dei um pouco sobre isso. Claro que com tanto assunto que tinha naquele curso de sinergia quântica, não dava para abordar isso com foco. Mas, de certa forma, eu vou fazer isso nas aulas que eu estou gravando agora do método da integração, minha escola de alunos, a que a gente chama de método da integração 2.0, porque é o novo curso de 2017 agora. Então, nesse curso eu vou introduzir mais fortemente o que eu já havia introduzido no ano passado, sobre a simbologia em comum em vários povos da Terra, em várias regiões, digamos, hemisfério norte, hemisfério sul, sobre Ásia e Oriente e Ocidente, melhor dizendo assim, e que são símbolos em comum, encontrados em civilizações que nunca tiveram convívio, porque estavam fora das suas linhas de tempo, em outras épocas, e que na época talvez que existiram, não havia como eles terem se cruzado ou tido contato. Mas a simbologia permanece a mesma. Então, existem várias colocações de vários cientistas e vários, digamos, pesquisadores de alto nível hoje, com livros publicados, colocando várias versões do porquê a simbologia em si representa digamos, uma memória perdida, uma cognição de padrões em comum. Mas podemos abordar isso de diversas formas. Uma delas é o que se chama de ressonância morfogênica, onde você tem padrões que estruturam a realidade física, que vêm dos campos mórficos, que são campos magnéticos, campos de energia especificamente, claro, na forma de eletromagnético ou só campos magnéticos, ou até outras formas de manifestações energéticas, vamos assim dizer, onde se são formados os vetores de equilíbrio, vetores que transformam esse campo, que tem uma assinatura frequencial ou várias assinaturas frequenciais, que geram a manifestação de uma forma física através de uma estrutura de vetores energéticos que então vão, digamos assim, se geometrizando, tomando uma forma estruturada na nossa densidade física, da maneira como a conhecemos. Mas a graça é que toda estrutura física tem uma forma específica, e até sua estrutura atômica, digamos assim, e essa estrutura, essa forma que ela toma, que tem diversos níveis de entendimento de formas, né? Que tem a forma e a estrutura interna e a estrutura externa, e vários níveis dessa estrutura energética que se cristaliza, digamos assim,
você vai ter aí uma assinatura frequencial. Essa assinatura frequencial que identifica um objeto, que identifica digamos, uma manifestação na nossa densidade física. E cada uma dessas formas é um símbolo. Esse símbolo, da mesma forma daquilo que a gente chama de símbolo, né? Digamos, manifestado como uma estrela de Davi, ou uma simbologia ainda mais complexa, como aqueles que se manifestam nos crop circles, né, nos círculos das plantações. Você pode ver que nesses círculos de plantações, os que são realmente verdadeiros, existem campos magnéticos mensurados neles. Então, a estrutura física, a forma, tem uma assinatura frequencial, tem uma energia específica, uma frequência específica, é algo mais complexo do que isso, da forma como eu estou explicando. Mas, digamos assim, que o termo em inglês que expressa melhor é o Blueprint Reality. Então, cada realidade, cada estrutura tem uma assinatura frequencial. Essa é uma maneira mais fácil de você entender. Os símbolos representam essa assinatura frequencial. Então, quando você se projeta em foco em um símbolo específico, você está manifestando o quê? Um match, né? Um complemento, uma conexão, onde você faz até o que se chama, de certa forma, um emaranhamento quântico com aquela frequência de realidade que manifesta um padrão. E através dessa sua conexão, você está entrando nesse padrão e você gera toda a possibilidade de conexão. Então, através da simbologia são feitas elevações de estados de consciência, como também, né, a queda de estados de consciência, porque vários símbolos, digamos, são criados e são manifestados com os dois lados, com as duas polaridades, com as intenções duplas. Você pode usar isso para uma manifestação mais positiva ou para uma manifestação mais negativa. O que aconteceu é que na antiguidade da Terra, nos povos, digamos, que eu digo que existiram e estão até fora da consideração oficial da linha do tempo e das escolas acadêmicas que não escrevem sobre eles e não os consideram como reais, civilizações que existiram, como por exemplo a antiga Atlântida, eles trabalhavam em cima da simbologia. Era mais símbolo do que escrita em si, porque a escrita que nós usamos hoje é uma escrita de separação, de desmembrar, de trazer a informação de uma maneira totalmente separada, o que representa exatamente a maneira como nós pensamos. E o que nós estamos trabalhando hoje é uma reconexão, é um caminho de juntar novamente as peças. Então, o nosso alfabeto, que virou letrinhas separadas, que olhando para ela a gente não entende a simbologia em si da letra, só entende quando você tem uma palavra, mesmo assim a palavra é um som, ela não tem exatamente a estrutura de imagem dos símbolos do passado. Então, quando você tem uma transmissão, por exemplo, outro exemplo, uma transmissão telepática, você não tem uma transmissão de palavras separadas. Você tem um bloco de mensagem. Esse bloco de mensagem é recebido pelo receptor como um bloco de símbolos. São símbolos que vêm e esses símbolos são traduzidos. Essa é uma maneira muito mais evoluída de comunicação que nós tivemos no passado da humanidade, quando, digamos, as civilizações eram mais evoluídas, e depois do que se chamou de queda, né, que começou-se tudo do zero, mesmo com a presença de alguns mestres que estiveram tutorando civilizações que existiram, como foi o caso dos antigos egípcios, que tiveram tanto suporte, tanto dos Atlantes, os descendentes dos Atlantes, como também de civilizações extraterrestres, exemplo, tá? Outros também, mas que deram a eles aquele conhecimento que eles tiveram e com o tempo foi se perdendo. Mas como era a escrita dos egípcios, era uma escrita simbólica também. Como era a escrita da China, né, antiga, ou de outras civilizações, a ideia era um símbolo extremamente estruturado. E através desse símbolo,
uma mensagem completa é passada. É muito mais do que você passar por letras separadas. Por que eu estou explicando isso? Só para vocês entenderem que aquilo que nós chamamos de evolução, né, da nossa civilização, da forma como você teve a história contada nos livros de história e que se aceita academicamente, aquela história de evolução, né, saiu de uma fase onde nós tínhamos um conhecimento muito maior e assim, digamos, a comunicação era simbólica, era através de um simbolismo, né, esse é o termo mais correto, e foi se perdendo isso. Pareceu que nós adquirimos evolução tecnológica, mas nós perdemos a cognição, a fonte de uma informação maior. Nós nos desconectamos com a fonte, por isso tudo foi desmembrado e separado, incluindo a nossa comunicação, a nossa escrita, que só fortaleceu o fato de nós nos sentirmos separados e não temos ideia de como voltar. Então, na simbologia, você encontra toda a representação de um padrão, de uma estrutura e de algo muito maior. Então, a simbologia é importante e ela vem sendo resgatada através da física. Exemplo, a física unificada e certos, digamos, meios como engenharia, que grandes pesquisadores como Buckminster Fuller, né, que eu já mencionei em vários programas, e alguns físicos trabalhando juntos com essa mesma filosofia, como é o caso do Nassim Haramein, que resgata a ideia de que a nossa realidade física é feita através da estrutura de vetores de equilíbrio, que nada mais são do que aquilo que se representou no passado da humanidade da forma de símbolos que nós não conseguimos hoje, ou não conseguimos, até a ideia da física unificada, melhor dizendo, explicar exatamente o que eles eram, só os achávamos maravilhosos, lindos, mas não adquiríamos através de sua contemplação ao total conhecimento exatamente o que eles queriam nos passar e a função deles aí. Então, essa é a importância da simbologia, por isso que eu vou voltar em mais detalhes no curso do Meta Integração, para os meus alunos que estiverem assistindo, para a gente estudar isso com maior foco, entendendo que o símbolo não é só um símbolo que representa isto ou aquilo, e sim é a matriz de formação da nossa realidade em uma determinada assinatura frequencial e que quando a gente foca a atenção nessa estrutura, nós estamos, na verdade, nos fundindo com ela e é uma das maneiras de poder aprender a alterá-la, ok? Então é essa a ideia, né? Que a física unificada, que a ciência está nos dando hoje, que é uma chance de uma reconexão com lógica, com ciência, com conhecimento, e não com, digamos, religiosismos. É com você, Cris. Maria, quais são os 5 estados da consciência mais avançada? Esse é um assunto legal, né? Então, esses 5 estados da consciência mais avançada, ele foi falado no último programa do médium que eu gosto bastante, que é o Daryl Anka, que naturalmente, bastante, mais de 20 anos, canaliza o ser que eu chamo de Bashar, que é uma consciência bastante mais elevada do que a nossa, e que eu já dei até várias informações a respeito, mas coloco para vocês aí onde localizar, bashar.org, quem não conhece, tem alguns vídeos no YouTube, e eu sempre estou avaliando e estudando com ele nos seus cursos de muitas horas, às vezes são cursos de 8 horas, então tudo que ele solta eu vou estudando junto, porque são muitas informações lógicas, da maneira como me agrada, ele tem um cientificismo bastante bom. Nesse mesmo vídeo, que é o curso, um dos últimos que ele deu agora, foi por sinal em dezembro,
Ele trouxe também uma outra canalização de uma pessoa, de um ser, melhor dizendo, chamado Willa Christine. Essa Willa, ela é um ser que se chama de críptico ou shapeshifter. Então, ela está em um estado mais avançado de consciência do que o nosso, menos denso do que nós, alguma coisa próxima ao que a civilização do Bashar está. Então, você pode chamar isso de extraterrestre, como você queira chamar, ou simplesmente de consciência, seres que já não são tão físicos e densos como nós e que existem em outras realidades e que podem ser acessados por processos de expansão de consciência e que em um futuro da humanidade teremos contato imediato com esses seres muito mais facilmente. Para isso, nós temos que elevar a nossa frequência e é um processo natural que está acontecendo conosco. Então, a Willa trouxe informações sobre esses 5 estados, 5 níveis de elevação de consciência, níveis mestres de consciência, que ela chamou que são os estados pelos quais nós e qualquer civilização, digamos, humanoide, tende a passar. Então, o estado em que ela está chama-se de estado críptico, né? Que é um estado onde há uma fusão da consciência do ser, né? Com a natureza. Então, existe uma fusão da consciência com a terra, com as rochas, com as árvores, com os animais. Então, o ser, por exemplo, humano, tende já a um estado críptico e algumas pessoas já estão começando a manifestar uma tendência a desenvolver isso. É necessário um treinamento, é necessário um desenvolvimento, como era feito no Antigo Egito, esse processo de treinamento para que os sacerdotes desenvolvessem não só o nível críptico, mas como outros estados de consciência, que eu vou rapidamente abordar isso para que vocês possam entender. Então, o estado críptico é o estado de fusão com a Terra, é um estado de conexão com ela. E a simbologia que se encontrava, exemplo, mas não só, mas fica bem claro no Antigo Egito, era a do triângulo. Então, os crípticos, eles já tinham esse estado de fusão, que, em certa forma, algumas civilizações chamam isso de xamãs, né? Em geral, o xamã é mais comumente conhecido como fundindo-se com a natureza, com os animais, mas o críptico, além de poder se fundir com os animais, ele consegue trazer a informação com uma árvore, ele se torna a consciência da árvore, e a consciência da árvore passa a ser a consciência dele. A consciência da rocha se torna dele, e ele se torna a consciência da rocha, há uma troca de informações. Esse estado de fusão é o estado críptico que a humanidade da Terra tende a desenvolver nas próximas centenas de anos, e algumas pessoas começam aqui e ali desenvolver porções dessa capacidade, esse resgate que já existiu nos primórdios do Antigo Egito, nos seus treinamentos. É necessário treinamento para poder aprender a conexão no estado mais avançado, né? Então, a simbologia é o triângulo. Aí, em seguida, um estado acima desse, é um estado em que você começa a controlar as realidades paralelas. Então, eu sempre falei do triângulo do cérebro, o hipocampo, né, os chifres de Hammond, assim chamados, a área do hipocampo em cada canto do cérebro, cada lateral do cérebro, você tem os chamados chifres de Hammond. Nesse hipocampo existe, então, a ativação da, digamos, comparação de informações obtidas por realidades paralelas. Através desses acessos de realidades paralelas, você consegue trazer muita informação. Então, gera aí a possibilidade de uma outra coisa, um ser que não só traz a informação, como além de trazer a informação, ele também está consciente de estar em todas as realidades paralelas ou em várias realidades paralelas ao mesmo tempo. Então, esse que é o metamórfico, né, ou chamado de shapeshifter, que no caso de
patriarcas da Bíblia e de outros livros sagrados, você vê os zoomórficos, ou até os teriantrópicos, né, ou teriantropos, que são termos teriantropos, que é em inglês, são seres que apresentam um estado de aparência meio animal, meio humano. Isso é comum em várias civilizações antigas, as suas representações, mas isso, na verdade, tem a ver com acessos de realidades paralelas, onde esses seres têm outras aparências. E como eles primeiro vêm já do domínio de um estado críptico, eles trazem a fusão com a realidade onde eles estão através da natureza. Então, eles se fundem com animais, então aparece meio animal, meio humano em uma parte, outra parte ele mostra uma outra aparência de animal. Isso são apresentações de seres em campos de vibração, que são os metamórficos, que são os shapeshifters. Então, quando você atinge um estado maior de conexão com realidades paralelas, você passa não só a atingir a realidade paralela como informação, que é o primeiro estágio. No segundo estágio, você passa a se manifestar em várias ao mesmo tempo, fundindo-se com aquela realidade, trazendo uma informação de forma que tem, na verdade, a ver com aquela realidade. E todas podem se manifestar ao mesmo tempo, ou algumas ao mesmo tempo. Por isso que você via, né, aquelas representações do passado de livros sagrados ou várias civilizações que contam a história de seres com 3 cabeças, ou um corpo humanoide, 4 cabeças, tendo uma aparência mais zoomórfica, como é o caso, por exemplo, né, de Thoth e os seus, digamos, a equipe de apoio de Thoth, que eram macacos, né, tinham uma aparência de macacos babuínos. Você tem aí o Horus, também com uma cabeça de pássaro, como é o caso da antiga Mesoamérica, o deus serpente emplumada, Quetzalcoatl, ou qualquer coisa assim que se pronuncia, mas fácil falar Quetzal. Então, esses seres que se apresentavam com aparências de diversos animais ao mesmo tempo, e vinham para ensinar, vinham para ajudar, vinham para passar ciência, desde medicina a conhecimento profundo, são seres que já estão em um estado mais avançado de consciência e que, portanto, já estão desde o estado críptico de fusão com a Terra e com a sua manifestação terrena, que é o caso, né, de aparência de animais, é um exemplo, múltiplos animais é um exemplo, como também esse estado de mudança de aparência e ter várias aparências ao mesmo tempo, que esses deuses do passado comumente recebiam essa denominação. Ora, pareciam humanos normais, homens, ora, eram homens fundidos com animais e tinham grande poder, grande conhecimento. Então, o segundo estágio é esse. Então, o primeiro estágio é o críptico, como eu já expliquei. O segundo estágio é o shapeshifter, que é o metamórfico, o zoomórfico, como você teriantropo, como você queira chamar. O terceiro estágio se chama o noturno. Esse ser noturno está ligado com a frequência da Lua. É o momento em que ele tem que fazer a passagem, né, de sua frequência, daquilo que sobra de uma polaridade negativa para a polaridade positiva. É o momento digamos, de um grande desafio de alma, porque se ele passar por esse estágio, ele vai conseguir se tornar um ser menos denso. Interessante que você adquire um estado críptico de consciência, depois começa a manifestar esse estado de múltiplas realidades ao mesmo tempo, né? E depois você manifesta um desafio, que é o chamado de ser noturno. A representação, esqueci de dizer, no Antigo Egito, para os shapeshifters, os metamórficos, era o arco. Então, você tinha o triângulo para os trípticos, você tinha o arco, né, como um desenho, quando eles estavam até presentes, Horus e outros seres, você via sempre uma representação em arco, que é uma representação para os shapeshifters, e esses noturnos são as ondas de água,
porque eles têm a ver com o mar, né? Então, os noturnos estão ligados com a água, com a emoção, que é o momento do desafio. Aqueles noturnos que acabam não passando pelo desafio podem enveredar para o caminho até do que a gente viu, seres mais negativos, até, digamos, com representações como, por exemplo, o Conde Drácula, que é um metamórfico, tá? Só que descambou para o lado negativo, digamos assim. E os que passam no desafio de alma conseguem transmutar o seu padrão e torná-lo mais positivo que negativo, se tornam esses seres noturnos, mas positivos, ok? Então, com foco na lua, com foco na emoção. Então, as ondas de água que se via na representação desses seres em vários padrões no Antigo Egito, mas não só. A partir daí, você tem um outro ser, um outro estágio de consciência, que é o estado do sábio, digamos assim, que em inglês se fala sage. Então, ele consegue passar, então, dominar as realidades paralelas e se torna um sábio, um conhecedor, conhecedor de si mesmo, conhecedor dos outros, conhecedor das realidades, e passa a manifestar o estado do mago, né? Mas é o mago sábio, porque ele venceu a si mesmo pelo estado noturno e começa a fazer aquilo que se chama de magia, mas a magia de transmutar ou de, digamos, manifestar. Mas note bem, não existe manifestação, existe acesso a realidades paralelas onde aquilo existe. Tudo que você tem na sua consciência, tudo que você pode criar na sua mente, existe. Você está trazendo a sua mente porque existe. Então, se existe, o que é necessário fazer é passar para a realidade paralela onde aquilo já existe. Então, o mago não faz magia. O mago é um ser capaz de passar para realidades paralelas. Portanto, ele é capaz de fazer aquilo que nós falamos que um shapeshifter faz. Então, o mago, como o caso de Harry Potter, que eles se transformavam em animais, o animago, lembra? Que eles mudavam de aparência, iam de um local para o outro e transmutam as coisas e manifestam as coisas. O que eles fazem é passar para realidades paralelas. Então, o mago, que é um estado, nesse caso aqui, mais do que mago, é chamado de o sábio, né? Esse sábio consegue manifestar as realidades paralelas. Então, esse é um estado que virá para a humanidade com o desenvolvimento dessas etapas em expansão de consciência. Então, nós falamos dos crípticos, dos metamórficos ou shapeshifters, né? Os noturnos, o mago, e aí vai o último estágio, né? Que é quando você transmuta a sua matéria para um nível maior de energia e menos densidade física, mas ainda mantendo-se na matéria. Então, isso tem um termo que é digamos, da Escócia, mas na Irlanda também, que é rate, né? Esse rate que é uma ideia que depois foi levada para algumas escolas filosóficas, religiosas, uma ideia misturada com a ideia do catolicismo, que é a ideia dos mestres ascensos. Então, quando se passa por todos esses padrões, você então transmuta a sua densidade física para um estado físico de quase fisicalidade, onde você pode aparecer na fisicalidade ou não, né? Bem dentro daquilo que se falava da ideia do Conde de Saint-Germain, digamos assim, porque ele aparecia e desaparecia e se mantinha com a mesma idade durante 200 anos da história da humanidade. Está relatado a existência do tal do Conde de Saint-Germain, com uma mesma aparência de 30 e poucos anos, durante 200 anos, desde Luís XIV a Luís XVI. Então, se isso realmente foi daquela forma, você tem ali uma representação de um mago, já num nível de energia, que é a ideia desse padrão, onde você está no quinto estágio da consciência, ainda ligado à fisicalidade, pode trazer um corpo que parece ser físico. Também se falava que Saint-Germain não comia, nunca viram Saint-Germain comer, 200 anos com a mesma aparência, aparecendo e desaparecendo, né? Fazendo as suas magiquinhas para a realeza ver, aquelas coisas que ele manifestava.
e que nunca ouviram comer e ele desaparecia. Então, isso é dentro da ideia, se esse Conde de Saint-Germain existiu, como eu falei, ou não, a ideia é essa, é de atingir um nível de consciência de um sábio, capaz de manifestar coisas, capaz de aparecer e desaparecer, estar em várias realidades paralelas, você domina a linha de tempo por realidades paralelas, porque você passou por um estágio de consciência maior, mas lembre-se que você passou pelo desafio de alma, ou vai passar pelo desafio de alma, que é o desafio da água, né? Que é o desafio do noturno. Então, quando você chegar a esse nível, teu símbolo, ou melhor dizendo, os símbolos desses seres é um ponto. O símbolo do sábio é um círculo, né? E o símbolo desse já ser mais espírito do que matéria é um ponto. Então, nós tivemos o triângulo, o arco, as ondas da água, o círculo, que também representa, digamos, o éter, né? E o ponto, que está bem dentro do éter, que é o espírito, né? Então, essas são as sequências do que digamos, o Bashar e a Willa estiveram explicando através de Darren Wanka nesse programa. Então, pelo que eu entendo, o estágio chamado de críptico é o mais importante para este momento na Terra. Exato, Cris. Então, esse estado críptico nos levará a entender melhor a realidade onde nós estamos. E como eu falei, é fundamental o entendimento da física unificada. Essa nova física, ainda não acadêmica, não aceita pelos acadêmicos, mas sim por grandes físicos que trabalham em instituições paralelas, levando a informação que, nos projetos secretos americanos, e não só, é essa física que eles estão lidando, mas que para o lado externo, digamos, para as universidades do mundo, para a academia mundial, ela não é aceita para que se mantenha num certo nível. Então, essa física unificada já mostra que ela é o segredo para que nós possamos compreender e chegar no estado críptico. Qual é o outro segredo? O outro segredo é a sensação de amor, de fusão, de conexão com tudo, que se o homem não tiver isso, não adianta treinamento. São dois lados, é mente e coração alinhados. Então, a mente tem que estar na lógica e saber que isso é assim, que este é um estado mental onde nós lemos a realidade física através de sua simbologia. Quando você quebra esses códigos, você acessa essa realidade. Só que você só vai acessar o estado críptico quando também o coração estiver alinhado com isso. Então, aquela vontade de reconectar, o desejo e o saber da nossa integração com o todo. Então, o primeiro estágio do homem agora é esse. Esse primeiro estágio onde nós temos que nos reconectar através do coração, utilizando o alinhamento da mente analítica, mente lógica, compreendendo claramente do porquê a integração é fundamental. E nesse estágio é que você realmente pode readquirir o estado de domínio da conexão com tudo e entender que é tudo sim, e falar com esse todo, que é o que eu chamei de estágio da mente críptica, que é um primeiro momento. Qual a importância da Lua para o nosso processo de evolução e a passagem pelo estado chamado de noturno? Então, acabei até falando isso, né? Então, assim, nós estamos num momento de desafio, Cris. Essa chamada de desafio de alma, nós também estamos passando. Nunca nenhum desses estágios está separado, mas eles estão em níveis mais intensos num processo. Todos eles estão acontecendo. Então, esse estado noturno, que é o estado do desafio da alma, onde cada um tem que escolher aquilo que é, o que lhe representa, se é uma polaridade mais positiva ou mais negativa, se consegue é hábil o suficiente para dominar o seu ego, não tirando fora, mas dominando, integrando o seu ego ao seu processo interno, sabendo dominá-lo, utilizá-lo positivamente, mas colocando a sua voz divina sobre a voz da programação da Matrix, que é o ego.
Então, esse processo noturno é o processo do desafio, aonde o teu lado divino deve assumir o controle da mente separada, que é a mente da matéria. A consciência da matéria, ela existe, ela é separada e ela atua com o seu próprio livre-arbítrio, sempre pensando em eu, né? E nunca em nós. A mente divina pensa em nós, acima do eu, mas nunca separando as coisas, integrando tudo. Essa mente que deve tomar conta da matéria. E esse é o desafio do estado noturno, e é por isso que ele é tão importante hoje, mais do que nunca, para que a nossa passagem para esses estágios mais elevados seja feita da melhor maneira, né? Então, o homem tem que ter coragem de se facear, de se desenvolver, de estar consciente da sua dualidade e não querer eliminar nenhuma das polaridades, e sim atuar com elas em equilíbrio, pois equilíbrio é o que nos mantém nesta realidade física e em outras também, que nos leva nesses estágios, desses 5 níveis de desenvolvimento mestre da nossa consciência. O que é o shapeshifter e como isso acontece? É uma espécie de mudança biológica, química? Ah, sim, essa é uma boa pergunta, porque eu acabei esquecendo de falar. O shapeshifter ou metamórfico, ele não muda a biologia. Então, não muda nada quimicamente. É uma transferência entre realidades paralelas, como eu cheguei já a explicar logo no comecinho, né? Então, não é que você está se transformando igual o incrível Hulk, saindo de um homenzinho pequeno para se transformar num gigantão, explodindo em músculos. Não, você não muda isso. O shapeshifter ou, digamos, o metamórfico, ele simplesmente acessa realidades paralelas onde outras formas físicas existem e a consciência dele habita. A consciência superior, o seu eu superior, habita todas essas personificações físicas diferentes num nível mais alto, incluindo aquela que é, por exemplo, a forma de homem, né? E outras formas ao mesmo tempo. O estado mental digamos, do metamórfico, shapeshifter, é que é mais elevado tamanhamente que ele acessa todas essas variações ao mesmo tempo, podendo manifestar algumas delas na nossa realidade juntas. Por isso, essas múltiplas aparências que vão se alterando em função da presença no local, da frequência do local, da existência de padrões, digamos, estruturais, físicos no local, e ele vai se alterando. Então, não é uma mudança química ou biológica, é uma mudança de realidades paralelas simultâneas, ok? Maria, quando a consciência se expande, nossa densidade física diminui, certo? Então, o processo ocorre simultaneamente. Digo, a expansão para o estado de mago, sábio, e o posterior, o chamado quase físico, ocorre quando vencemos o ego? Perfeitamente, bem colocado, Cris, sem dúvida nenhuma. Então, é como eu estava explicando agora há pouco. Essa luta, como eu sempre falo, né, dos seres pássaros, seres alados, contra a serpente da terra, contra os dragões, é uma luta, digamos, uma metáfora, é uma simbologia que representa a necessidade do domínio do mundo material, da consciência separada, daquela consciência que está na matéria e se acredita totalmente separada. Só que esta consciência é extremamente sábia, por isso a representação da serpente. E a mente divina, a mente alada, ela necessita conhecer esta realidade física tão rica, tão cheia de informação. E unicamente através da luta do seu domínio e a sua união, né? A sua unificação, e é somente nessa luta, nessa tentativa de domínio e fusão que você vai conseguir tomar conta dessa realidade e conhecê-la como um todo. Portanto, não é uma luta para a destruição, e sim uma luta para tomar posse sobre ela e depois gerar uma harmonia, que é uma fusão
a união entre as partes. Aí sim o conhecimento vem. Portanto, esses estágios todos de consciência, esses 5 estágios de consciência, só são possíveis através da união da mente divina com a mente terrena. E então ter a partir dessa fusão a subida com ela, com a matéria, com a densidade física e a sua transformação, a experiência de todas as realidades ao mesmo tempo que são feitas na Matrix, nos níveis de consciência. Então, esses 5 níveis de consciência, 5 níveis mentais, 5 níveis mestres de consciência e de, digamos, domínio da realidade física vêm e existem porque a consciência divina experiencia a realidade terrena. E essa é a graça, esse é um processo de ascensão que, filosoficamente, algumas escolas e correntes filosóficas usam realmente esse termo, ascensão, sem deixar claro, porque existe uma confusão e religiosismos que são inseridos, até se confunde com uma série de, digamos, patriarcas, profetas e etc., que se inserem nisso e fica muito confuso, parecendo que, de novo, é eles lá e nós aqui. Enquanto que todos temos a capacidade para chegar nesse estágio, e todos vamos, que é para isso que nós estamos aqui, para atingir esses estágios. Mas lembre, novamente, o desafio é enorme, para que você escolha quem você é. Nós estamos no momento da Terra onde a plasticidade é muito grande, é muito rápida a manifestação do bem ou do mal. Portanto, é momento que as pessoas têm que estar conscientes desse desafio e tomar posições com um grande nível de responsabilidade. E é por isso mesmo que este é o último programa da série Despertos de 2016, onde eu venho para dizer a vocês e desejar um feliz ano novo e que vocês estejam mais conscientes do que nunca do seu grande nível de responsabilidade. Quanto mais você assumir essa responsabilidade, maior o poder que você vai ter sobre si mesmo, porque é necessário ter o poder sobre você primeiro, a sua responsabilidade de manejar-se, dominar-se e desenvolver-se para que o resto lhe seja acrescentado. Então faça o seu serviço em casa, dentro da sua própria casa, em você, para depois manifestar uma realidade da maneira como você quer, que essa é a consequência. Você vai ver aquilo que você quer e não tanto aquilo que você não deseja, porque você estava no nível inconsciente e na falta de consciência manifesta-se mais o que você não quer do que você quer. Então assuma a responsabilidade por isso. Feliz 2017 para todos. Um abração, até mais. É com você, Cris. Através da investigação, quem sou eu, o pensamento, quem sou eu, irá destruir todos os outros pensamentos e, como um galho usado para cutucar uma fogueira queimando, ele mesmo será destruído no fim. Então, irá surgir a autorrealização. Na minha experiência, todos dizem que querem descobrir a verdade, mas só até eles perceberem que a verdade irá roubar suas ideias mais impregnadas, derrubar suas crenças, esperanças e sonhos. A ideia de liberdade pela iluminação significa muito mais que a experiência de amor e paz. Significa descobrir uma verdade que vai virar sua visão do eu de cabeça para baixo. Para aquele que realmente está preparado, isso será inimaginavelmente libertador. Mas para aqueles que ainda estão apegados de qualquer maneira que seja, isso será extremamente desafiador de fato. Mas como saber se eu estou pronto? Você está pronto quando estiver disposto a ser absolutamente consumido por um fogo sem fim. Despertar não significa que você despertou, significa que é apenas o despertar. Não há você que está desperto, só existe pura consciência. Enquanto você se identificar com você que esteja acordado ou não acordado, você ainda estará sonhando. Despertar é despertar do sonho da existência.
de um eu separado, é a revelação que existe apenas consciência. A iluminação é um processo destrutivo, tanto quanto construtivo. Não tem relação como se tornar feliz ou melhor. Iluminação é a desconstrução da mentira, é ver através das pretensões, é a erradicação completa de tudo que se acredita ser verdade. Na verdade, nos sentimos presos, sufocados, insistimos em achar culpados sem ver. Na maioria dos casos, nós mesmos nos aprisionamos e nem notamos que a porta estava aberta o tempo todo, porque nos falta atitude e coragem para nos integrar à nossa humanidade. Uma unidade. Por isso, abra bem os olhos antes de fechá-lo definitivamente. Até o próximo Desperto. Gratidão, Maria Pereda, gratidão a todos vocês. Um feliz ano novo.